Bom, agora a gente vai corrigir este exercício aqui. É um exercício da SpaceX, tá? E ele fala assim, ó. Vamos ler o enunciado com calma primeiro. Considere a função bijetiva f definida no intervalo que vai de 1 até mais infinito, ó. Esse intervalo aqui. Em menos infinito até 3. Definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 2 e seja o paraordenado AB o ponto de interseção de f com a sua inversa. Então, o valor numérico da expressão AB é... Bom, exercício de concurso militar tem que ler com atenção, tem que saber interpretar o exercício. E a linguagem é um pouquinho mais rigorosa, né? Então, assim, eu gosto muito mesmo desses tipos de exercícios, porque em um exercício só você tem que saber um monte de coisa. Por exemplo, ó, tem umas 5 coisas pelo menos aí nesse enunciado que você tem que saber. A primeira coisa é o que é uma função objetiva, né? Ó, porque tá falando, considere a função objetiva. Então você tem que saber o que é a função objetiva, certo? Já começa por aí. Depois você tem que saber que nisso aqui, ó, a função definida em tal até tal, eu estou falando do domínio, ó, esse aqui é o meu domínio e esse aqui é o meu contradomínio, tá? Segunda coisa aí que você tem que saber. Definida por f de menos x quadrado mais 2x mais 2 e seja o paraordenado AB o ponto de interseção, né? Outra coisa aí, saber o que é ponto de interseção com a sua inversa, né, ó? E saber aí o que é inversa. 4 coisas importantes que você tem que saber no enunciado desse exercício para poder desenvolver. Aí ele pede o valor numérico da expressão AB. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, e aqui tem as alternativas, né, ó? O valor numérico da expressão A mais B pode ser 2, 4, 6, 8 ou 10, tá? Bom, a primeira coisa que a gente faz é as interseções do gráfico de uma função bijetiva com o gráfico da sua inversa, ela está sob a reta y igual a x. Bom, se você assistiu a minha playlist de função, quando a gente desenhava no mesmo plano, ó, eu vou até escrever isso que é importante. Ó, a gente tinha aqui um gráfico, certo? Tinha um gráfico de uma função. Aí, sei lá, tem uma função que passa aqui e uma função que passa aqui. Né? Não, isso aqui também não, nem vai dar, porque... Espera aí, que a inversa tem que passar aqui pela origem. Ó, deixa eu fazer aqui direito isso aqui. Ó, eu tenho uma reta assim. E aí eu vou ter uma outra reta, ó, deste jeito aqui. Por exemplo, essa daqui você suponha que seja a função f e essa daqui a função inversa. Esta reta pontilhada aqui, ó, ela é a reta y igual a x. Tá vendo? E o ponto de interseção, ó, da função normal com a função inversa passa exatamente por cima dessa reta y, ó, igual a x, que é o que eu escrevi aqui, ó. As interseções do gráfico de uma função bijetiva com o gráfico da sua inversa estão sob a reta y igual a x. Ou seja, ó, a interseção aqui está sob essa reta y igual a x. Ok? É muito importante saber isso aqui. Então, a gente tem, olha só, que y igual a f de x é igual ao valor igual à função que o enunciado deu, ó. Menos x quadrado mais 2x mais 2, tá vendo, ó? Copiei aqui. E aí eu igualo essa função, que eu posso chamar de y também, eu igualo a x. Por quê, né? Vamos perguntar, por que a gente iguala a x? Bom, é simples, por causa disso aqui que eu escrevi aqui em cima. As interseções do gráfico de uma função bijetiva com o gráfico da sua inversa estão sob a reta y igual a x. Então, eu igualo a minha função y a x. Qual que é a minha função y? Essa aqui.
menos x quadrado mais 2x mais 2. E aí eu igualo ela a x, certo? E aí eu começo a desenvolver. Então eu passo esse x já para o lado de cá negativo. Vai ficar menos x quadrado mais 2x menos x mais 2 igual a zero, né? Como eu passei o x para o lado de cá, então ficou igual a zero, ok? Aí eu resolvi, né? Ó, eu resolvi aqui a minha equação fazendo menos x quadrado mais 2x menos x mais 2, eu posso somar termos semelhantes. Então, ó, 2x menos x sobra quem? X, ok? E o resto eu copiei. Copiei o menos x quadrado e copiei o 2. E essa operação eu resolvi que me deu no x. Aí, não é interessante que a gente deixe a letra negativa. Então, eu multiplico toda a expressão por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1 vai ficar menos 1 vezes menos x quadrado, que vai dar x quadrado. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau que a gente pode resolver por Bhaskara. Por Bhaskara, ou por soma em produto, ou por complemento do quadrado, pelo que você quiser. Eu resolvi por soma em produto, que é mais rápido. Então, ó, a soma é menos b sobre a. O b, ó, é menos 1, né? O b é aquele número que acompanha o coeficiente x. Não tem nada, é 1, né? Ó, menos 1 no caso, né? Porque tem o sinal de menos aqui, ó, tem que prestar atenção. O menos do número com o menos da fórmula, né? Ó, o menos da fórmula, dividido pelo a, que é 1, né? O a é sempre o termo que acompanha o x quadrado. Então ficou menos menos 1 dividido por 1, faz a regra de sinal, vai dar mais, 1 dividido por 1 dá 1. O produto é c sobre a. C é menos 2, que é o termo independente, o a é o 1, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, menos 2 dividido por 1 dá menos 2. E aí você pensa em dois números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 2. Esses números é o menos 1 e o 2. Por quê? Porque menos 1 mais 2 dá 1 e menos 1 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2. Ok? E aí, como x igual a menos 1 não pertence ao domínio da nossa função, por quê? Como que eu sei essa informação? Aqui denunciado, ó. O domínio é essa parte, ó, e ela vai do intervalo 1 a mais infinito. Não está incluso o menos 1 aqui, ó, que é uma das nossas respostas aqui, ó, o menos 1 e o 2. Então, o menos 1 não faz parte do domínio da função, que é esse domínio aqui. Então, a única interseção entre o gráfico da função f e o da sua inversa ocorre quando x é igual a 2. Então, quando x é igual a 2, como que a gente descobre o y? Porque ele quer saber o par ordenado, né? A gente tem o x e tem o y. O x a gente já sabe que vale 2. Ó, o x eu já sei que vale 2. Para mim descobrir o y, eu substituo 2 na minha função aqui, ó. Então eu calculo f de 2, que é 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 2. Certo? Aliás, né, a gente não vai substituir nem nesta função, a gente vai substituir nessa função aqui, tá? Ó, nesta função aqui. 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 2, né? Ó, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 é 4, mais 2, 2, né? Ó. Então, a nossa função aqui, ó, o ponto que a gente vai ter de interseção é o 2 e 2, né? Ó, portanto, o ponto AB é 2 e 2. E aí, quando eu somo, né, ó, o ponto A mais B dá 4, né? Ó, 2 mais 2 dá 4. Então, a letra aqui dessa questão é a letra B, número 4. E na realidade, ó, a gente não vai substituir nessa função aqui, não. É nessa função aqui mesmo que a gente substitui, ó. E o 2 aqui vai ficar negativo, ó. Este número 2 elevado ao quadrado aqui, ele fica negativo, tá? Fica menos 2 elevado ao quadrado. Lembrando que isso aqui não está entre parênteses, tá? O sinal de menos está fora, ó, não está entre parênteses. Então, isso aqui, menos 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é menos 4. Se tivesse assim, ó, menos 2 ao quadrado, aí sim. Porque eu estou multiplicando o menos e o número. Aqui não, aqui eu estou multiplicando só o número. 2 elevado ao quadrado, 4. Com o menos está aqui na frente, vai dar menos 4, mais 4, zero
e só sobra o 2, ok? Por isso que o B aqui, ó, é 2. E aí na hora que eu somo, né, o A mais B, que isso aqui é o meu par ordenado, né, ó, esse par ordenado aqui, AB, na hora que eu somo 2 mais 2, A mais B, né, ó, 2 mais 2, 4. Por isso que é aqui a nossa letra B, ok?